Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Vamos colocar de pé. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 2. Nós estamos ainda no ensino que fala sobre a unidade do corpo de Cristo. E enquanto houver oportunidade, e enquanto Deus permitir, nós vamos continuando a falar sobre esse tema, unidade do corpo de Cristo. E vamos ministrando, e em cada dia de ministração nós vamos escolhendo um texto que estará contido no ensino do dia. Amém? Todos encontraram? Digo amém. Marcos capítulo número 2. Poucos versículos que vamos fazer a leitura. Versículo 1 diz assim: em alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoado estão os teus pecados. Amém? Senhor Deus e Pai, uma vez mais em oração, Senhor, nós queremos te servir com a nossa vida, reconhecendo que tu é maravilhoso, poderoso, e certamente pode estender as suas mãos para nos receber e abençoar. E agora, na ministração da tua palavra, todos aqueles que desejam, Senhor, ouvir a voz do Espírito, certamente têm uma expectativa para aprender no dia de hoje a tua palavra. Então usa uma vez mais de misericórdia e mantenha as tuas mãos sobre nós, para que assim, Senhor, o teu Espírito possa fluir em cada entendimento e edificar o corpo de Cristo, para que em unidade possa expressar o culto, o louvor e a adoração que tu mereces. Nós cremos que tu vai fazer isso para a tua glória, por isso já te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Pode se assentar, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Aos irmãos que estão nos acompanhando pela live, de repente até algumas pessoas, quem sabe, estão começando hoje, ou pelo menos acessaram hoje e não têm acompanhado a sexta-feira. Nós estamos falando de um ensino baseado em Efésios capítulo 1 do versículo, ou melhor, em Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao 6, tirando o tema desses versículos, unidade do corpo de Cristo. Nós estamos aprendendo sobre isso. Nós falamos sobre a carta do apóstolo Paulo, que é um manual de conduta para a igreja, um perfeito manual de conduta, mostrando as raízes do amor de Deus, e com certeza esse amor gracioso oferecido a quem crê
traz um conteúdo das riquezas espirituais que devem ser absorvidas pela igreja para que o culto, ou seja, a vida da igreja esteja em conformidade com o desejo de Deus, que é todos unidos em um só corpo, entendendo cada um a sua expressão, a sua manifestação. E portanto, quem hoje está iniciando o ensino da sexta-feira, já tem isso como base. Porém, nós já iniciamos falando sobre que o corpo de Cristo, ele tem um conselho, na verdade, um pedido extremo do apóstolo Paulo, quando ele roga para que a igreja entenda que deva se manifestar com dignidade. Lá no capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Nós temos aprendido que a vocação é para ir para o céu. Deus quer nos salvar. Deus quer que todos o encontrem. Então essa vocação primeira, ela exige um comportamento da igreja. Que comportamento é esse? Digno. Digno desse chamado. Nós não vamos viver uma vida comum. Nós não teremos mais atividades comuns. E portanto, para esta vida, a nossa expressão aqui, não para adquiri-la, porque para adquirir essa vida foi de graça, né? Porque Deus amou e deu o seu Filho. Ele deu o Filho e Ele deu a fé para alcançar a graça no Filho. E assim, agora, de graça que recebemos, evidente, não para adquirir a salvação, mas para expressá-la, devemos expressar com dignidade. Então, logo, nós deveremos entender que existe um caminho traçado por Deus para que a igreja se comporte nele. Então, essa dignidade, ela traz 4 expressões que nós já anunciamos no primeiro, segundo, terceiro dia, enfim, nós já falamos sobre essas expressões. É a base de vida do corpo, ou pelo menos a maneira como o corpo de Cristo deve se manifestar ao mundo, né? A palavra lá, andeis, né? A palavra andar significa se mostrar, se manifestar ou aparecer. Como é que eu posso me mostrar? Como é que eu posso me manifestar? Ou como eu posso aparecer? Eu devo fazer isso com dignidade da unidade do corpo. E a primeira expressão, né? Essa primeira expressão do corpo de Cristo, então, ela está moldada na humildade. Jesus, o nosso mestre, ele é o exemplo de humildade. Logo, ele deseja que a igreja lhe copie. Então, eu sempre repito, porque humildade não é simplicidade, tá bom? A pessoa se vestir com simplicidade, calçar um chinelinho de dedo, ou viver uma vida simples, isso não significa humildade, tá bom? Não significa humildade. Humildade é nada mais do que o reconhecimento de todas as pessoas acima de nós. Isso é ser humilde. Ou, se a gente quiser trocar, não precisa ser o reconhecimento, porém, a valorização de qualquer ser humano deve estar acima de nós. Porque se eu não considerar que as pessoas têm valor, eu não prego para ninguém, né? Eu não quero que alguém alcance o que eu alcancei, a salvação. Para eu fazer isso com amor, eu preciso então entender que qualquer pessoa tem valor. E esse valor está acima de qualquer um de nós. Por que que eu tenho que pensar isso? Porque foi isso que Jesus fez. Mesmo ele sendo Deus, ele desceu nascendo para servir. E servir até
morrendo. Por quê? Porque ele quis salvar todos os homens. Então ele colocou valor em todas as pessoas. Isso é o exemplo de humildade. Mas a outra expressão, eu discorri um pouco mais no primeiro dia, falando da base da expressão do corpo. Essa primeira base, humildade, e a segunda base, mansidão. O que é mansidão? A mansidão nada mais é do que você suportar qualquer tipo de aflição e continuar amando a pessoa que lhe afligiu, não é? Então, quando você é manso, significa que você está disposto a sofrer em benefício dos outros. Então não importa qual seja o sofrimento que alguém está ali impondo, né? E por que eu preciso ser assim? Porque também Jesus mostrou que ele é manso e humilde, porque ele recebeu toda a carga do sofrimento e ele não abriu a sua boca, ele não combateu alguém com maldição ou enfim, ele não retrucou, né? Então logo ele é o maior exemplo de mansidão. Então ele é humilde porque valoriza todas as almas. Ele é manso porque ele, ainda que sofreu todas as coisas, ele continuou amando. Por que eu preciso fazer isso? Irmãos, é impossível ser crente e não fazer isso. Não se assuste, viu, queridos? Porque isso é verdade bíblica. Esta é uma verdade bíblica. Jesus, ele, para fazer com que nós tenhamos um sentimento de perfeição diante de Deus, ele disse: amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Ele disse isso? Disse. Lá no capítulo 5, aliás, essas expressões estão contidas no capítulo 5 de Mateus. No versículo 12, ou, se não me engano, no versículo 11 e o 12 completa, ele diz: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem e vos injuriarem por amor do meu nome, e disserem contra vós todo o mal. Mas ele diz: vocês são bem-aventurados, exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão que está no céu. No mesmo capítulo 5, no versículo 44 ou 45, se não me engano, lá ele então fala aquela primeira fala: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos perseguem e vos maltratam, deixa eu lembrar, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu, porque Ele faz com que o seu sol nasça sobre justos e injustos, e faz que a sua chuva caia sobre fiéis e infiéis. Então vocês, para ser filho de Deus, precisam ser perfeitos. Olha só, para ser filho de Deus, precisa ser perfeito. Qual é a perfeição? A perfeição é eu andar com dignidade. Como é isso? Eu valorizo qualquer pessoa, mesmo sendo minha inimiga. Nós não temos inimigos carnais. Nós não temos inimigos carnais. Ou seja, nós não somos inimigos de alguém, mas a gente reconhece que eles são nossos inimigos. Mas não é por isso que nós vamos deixar de amá-los. Por quê? Para ser filho perfeito do Pai que está no céu, também precisamos amar até os nossos inimigos. Como é possível isso, pastor? Eu preciso aprender a me manifestar com dignidade.
Primeiro, sendo humilde. Segundo, sendo manso. Mesmo que alguém me faça mal, não responderei com mal. Terceiro passo, ou terceira expressão básica para o corpo de Cristo, para o corpo se manifestar com dignidade. Temos que manifestar com longanimidade. Significa perseverança, ainda que você valorize alguém, ainda que esse alguém possa infligir você com sofrimentos absurdos, o que é recomendado para ter dignidade cristã. Aguente firme, persevere, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro que na última sexta-feira, eu lembrei do hino do Abel mesmo, como é que é? Abel Porto, Abel Porto, que ele conta o testemunho que a sua mãe não deixou de orar por ele sempre. Então a sua mãe foi longânima, ou seja, ela perseverou em orar pelo aquele filho, que mesmo ela valorizando o filho, ele foi um filho rebelde, ele saiu de casa, e na história da música dele, uma música bonita, vocês devem lembrar, ele conta que quando voltou para casa, depois que saiu da penitenciária, ele encontrou a sua mãe de joelho, orando por ele. Então significa que ela perseverou até o fim. Se você quiser ouvir esse hino, alguém sugeriu na live, eu até li, a pessoa disse, Lágrimas de uma Mãe. Abel Porto, o nome do cantor. Lágrimas de uma Mãe. É muito bonito esse hino, tá bom? Então, eu vou me manifestar com dignidade. O que eu faço? Primeiro, eu preciso aprender a ser humilde. O que é isso, pastor? Eu preciso valorizar todas as pessoas acima de mim. Eu preciso ser manso. Por quê? Porque até o meu inimigo, ele está me afligindo, mas eu preciso continuar amando, E depois, eu preciso ser longânimo. O que significa isso? Perseverante. Perseverar em quê, pastor? Em ódio? Não. Em combate? Não. Perseverar em descaso? Ignorar alguém? Não. Perseverar como? Perseverar em amor. Perseverar em oração. Perseverar fazendo boas obras. Alguém pode machucar, ferir. Não tem jeito não, tá doendo, tá. Se você for tomar uma atitude vai ser ruim, então fique calado, deixa passar. Alguém que fez uma afronta, você ficou irado, não tem problema. Pode irar, pastor? Pode. O que não pode acontecer? A ira perdurar. A ira não pode perdurar, passar de um dia para o outro. Não pode. Por quê? Porque vira raiz de amargura. Então, não deu para responder? Não dá para amar agora? Não, espera um pouquinho, vai orar, A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis, Não se ponha o sol sobre a vossa ira, significa, não deixa passar de um dia para o outro, para não virar outro sentimento, um sentimento mais forte, Então, posso irar, pastor? Pode irar. Não está dando para aguentar? Não está. Vai ficar irado? Vai, mas não fique por muito tempo. Ore ao Pai, entre no quarto e vai orar. Senhor, me ajuda eu a amar esse irmão, Me ajuda eu a amar essa pessoa que está combatendo comigo. Me ajuda a sair dessa situação sem nenhuma mágoa no coração, e Deus vai ouvir a sua oração, porque é receita bíblica, é Ele que mandou. Você precisa se manifestar com dignidade. E como é que é digno? A vocação significa, Deus chamou as pessoas para irem para o céu. Essa vocação, ela é suprema, não há comparação com nada na terra, nada.
Então não pode nenhum sentimento humano atrapalhar de alguém alcançar a vitória em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Aleluia. E semana passada nós iríamos começar na quarta expressão da dignidade do corpo de Cristo. Como o corpo de Cristo deve se manifestar? Humildade, mansidão, longanimidade e suporte de amor, né? Suportando uns aos outros em amor. Pastor, se o irmão fizer um desaforo, eu tenho que suportar? Não é esse o contexto, tá bom? Não é esse o contexto. Porque se você já é humilde, manso, longânimo, você já aprendeu que o irmão pode fazer o que quiser, não vai acontecer nada, né? Você vai ficar na sua, não vai se importar, você já chegou no nível, né? E mesmo que se alguma coisa te dá uma balançada, você não vai responder na hora, você vai orar, né? Então, o que é, pastor? Suporte em amor, ou suportai-vos uns aos outros em amor. Nós vivemos em unidade? Vivemos. Tem alguém com problema? Tem. O que eu vou fazer com ele? Eu vou suportar. Como? Eu vou ajudá-lo. Eu vou dar um suporte para ele. Aí eu vou encaixar então a leitura que eu fiz no capítulo 2 de Marcos. Jesus estava bem ali. Estava ali? Estava. A Bíblia diz que ele estava em casa. Olha que maravilha. Jesus estava em casa. Não estava no deserto, pastor? Não. Estava orando no monte? Também não. Estava no meio do mar, atravessando? Não. Onde é que ele estava? Em casa. Estava fácil. Jesus estava fácil. E ainda está fácil, né? Jesus está perto. Perto está o Senhor. Jesus está perto, né? Invocai-o enquanto está perto, né? Aleluia. Estava perto? Estava. Estava onde? Estava em casa. Ah, eu queria ver Jesus. Vocês lembram? Eu vou fazer um paralelo aqui. Lembra de Zaqueu? Zaqueu queria ver Jesus, mas Zaqueu era baixinho, né? Zaqueu era baixinho, queria ver, só ver. E ele subiu numa árvore, né? Eu poderia dizer assim: ninguém suportou Zaqueu. Ou seja, ninguém falou assim: vem aqui, deixa que eu vou te levar lá no mestre. Vem cá, gruda aqui no meu braço. E passando pela minha multidão: dá licença, dá licença, dá licença. Senhor, olha aqui, ó, o baixinho quer vê-lo. Ninguém deu esse suporte para Zaqueu. Qual foi o suporte que ele encontrou? Uma árvore. Uma árvore. A Bíblia diz que era uma figueira brava. E ele subiu na figueira. Resolveu, pastor? Não resolveu. Por quê? Ele não viu Jesus. Não viu? Não viu. Mas não se preocupe. Não se preocupe. Por quê? Quando ele deu em si, ele escutou uma voz: Zaqueu! Aí ele olhou, o mestre achou ele. Olha só que maravilha. Quando ninguém quer dar suporte para nós, não se preocupa. Jesus vem. Jesus chega. Aleluia. Ainda que você não tenha suporte de alguém para para chegar no Senhor, não é necessário. Ele vem ao teu encontro. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra de uma outra passagem no capítulo 5 de João? Lá conta que o homem, ele estava enfermo há 38 anos. A Bíblia diz, ele estava enfermo há 38 anos. No tanque, ninguém sabe quanto tempo. Talvez um ano só, né? Talvez um ano só não, porque o anjo descia uma vez por ano, né? Então não era um ano, era alguns anos ele estava ali, tentando chegar quando o anjo balançava a água. Mas ele disse para o Senhor que quando a água é agitada, alguém pula primeiro. E Jesus disse: mas espera aí, você quer ficar são? Ah, Senhor, não dá, porque ninguém me dá um suporte.
Não tem ninguém aqui que a hora que balança a água me joga lá. Ninguém vai me dar o suporte. É o mesmo contexto de Zaqueu. Quando alguém não se oferece para dar um suporte, quando alguém não se interessa para dar um suporte, Jesus vem e fala: você não precisa da água, você precisa de uma palavra de vitória. E Jesus tem uma palavra de vitória para quem precisa. Labassurianda e canta labás. Bendito seja o nome do Senhor. Então eu li Marcos capítulo 2 para mostrar um tipo de suporte. É o suporte físico. Por quê? Aquele homem que foi levado por 4, olha que maravilha, 4 pessoas. Nós não temos contexto histórico para dizer que aquele moço queria ir encontrar com Jesus. Não temos esse histórico. Mas aqueles 4 moços que levaram ele na maca, possivelmente ouviram ele dizer: olha, vou aproveitar, o mestre está bem ali na casa, vocês me ajudam aí? E os meninos já se aprontaram: vamos lá, nós vamos fazer qualquer coisa por você, aleluia. De vez em quando aparece, irmão, de vez em quando aparece alguém que fala: eu vou te dar uma força, eu vou te ajudar, deixa que eu estou contigo. Aleluia. Lembra da Ruth? A Noemi falou para as duas, para a Orfa e para Ruth: olha, eu não posso mais dar filho para casar com vocês. Não tem como, agora já acabou, a história acabou. Então faz o seguinte: vocês são novos ainda, volta para a casa de vocês, de repente vocês arrumam um bom casamento. A Orfa ouviu o conselho, mas a Ruth, ela enxergou o futuro. Ela enxergou o futuro. A Ruth, ela disse: não, eu não vou te deixar. Imagina aquela senhora, né? Noemi, a senhora Noemi, lá em Moabe, imagine, sozinha para voltar para Belém. A Ruth falou: não, essa mulher é de Deus, esta mulher é de Deus. E ela fez ali uma declaração: eu não vou, ainda que você insista comigo, eu não vou te deixar. Aonde você for, eu irei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aleluia. De vez em quando a gente acha alguém assim. Aqueles moços, eles estão aqui antevendo uma dignidade de manifestação cristã. O corpo de Cristo, ele se mostra humilde, ele se mostra manso. O corpo de Cristo se mostra longânimo, aleluia. Alabassurianda e canta alabás. Mas também precisa suportar um ao outro. Como, pastor? Se alguém precisa de um socorro, porque está com problema físico, tem que aparecer alguém. Eu vou levar você e vou trazer. Eu vou te dar uma carona. Você quer ir comigo? Eu te levo. Suporte físico. Mas eu posso dizer, pessoas necessitam de suporte espiritual. Como assim? Pessoas precisam de suporte espiritual. É evidente que existem várias situações, mas eu lembro pelo menos de 2. Por conta do tempo eu não quero me alongar. Mas uma mãe cananeia, morando lá na parte norte de Israel, Sidom, próximo, hoje, Líbano, né? Lá no norte de Israel, depois da fronteira, né? A Bíblia diz que ela é sírio-fenícia, morava lá para as partes de Sidom. O que acontece? A filha dela estava terrivelmente ou horrivelmente endemoninhada. Mas o chá de erva cidreira dava jeito? Não dava.
aquelas, né? Enfim, tem jeito? Não, não tem. Não, mas a mãe daquela menina ouviu falar, lá em Israel, lá tem um homem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu imagino que aquela mulher fez uma pesquisa. Por quê? Porque ela veio com as informações todas, ela veio decidida e ela veio com as palavras corretas. Porque ainda que ela fosse sírio-fenícia, morava do outro lado da fronteira, ela não tinha direito, porque Jesus ele não veio para pregar além da fronteira. Ele veio para Israel. O ministério de Jesus era para Israel. Ele veio para o que era seu. E aquela mulher ela tinha uma necessidade espiritual. Porque no reino do Espírito, só quem tem poder é Jesus. No reino do Espírito, alabassurianda e canta alabás. No reino do Espírito, só quem tem poder é Jesus. E ele não se incomoda de que nós, igreja, que somos o corpo dele, quando nos expressarmos com dignidade, ele não se incomoda de nós usarmos o nome dele. Agora, se queremos um resultado espiritual, ou ele faz, ou a igreja faz, no nome dele. Agora, aquela mulher, ela deve ter feito uma pesquisa, e quando ela chegou, ela tinha uma necessidade espiritual. Ela precisava de um suporte espiritual. Ela não veio atrás de pão. Não veio atrás de pão. Mas Jesus usa uma simbologia de pão. Por quê? Porque palavra alimenta. E palavra tem poder. Aleluia. Ele, daqui um pouquinho, ele já escuta um grito. Não precisa gritar. Não precisa gritar. Mas a multidão era tanta que ela gritou. E olha só interessante, ela chama ele de Senhor. Vê como ela fez uma pesquisa. Senhor, filho de Davi. Ela sabia, ela se informou que o suporte espiritual vem do Senhor. Mas para ela ter entrada, ela reconhece, é o filho de Davi, é o rei. Ele pode dar o suporte que eu preciso. Aleluia. Suporte espiritual. Eu poderia dizer que a igreja que anda com dignidade, humildade, porque, pastor, é uma sírio-fenícia que está aí. Não, é só aqui. O negócio é só aqui. Lá de fora não tem chance não. Mas pastor, o senhor não é humilde? Eu sou humilde só aqui dentro. Só aqui dentro. Lá fora não. Mas o senhor ensinou que até o sírio-fenício a gente precisa considerar que é melhor do que nós. É mesmo? Então tá bom, eu vou abrir uma brecha então, né? Oh meu Deus do céu, Jesus sabia que primeiro ele deveria cumprir a promessa para o povo de Israel. Ele deveria pregar primeiro para o povo de Israel. Mas quando aquela mulher chegou, ela chama ele de Senhor. Ela sabe que ele é o filho de Davi. E outra, ela é perseverante. Ainda que os discípulos, Senhor, despede essa mulher. Ela vem gritando atrás de nós. Despede ela. Jesus ficou calado. Ele não respondeu nada para ninguém. A Bíblia diz, ele ficou calado. Depois, quando ela se aproxima, ele responde para ela, não
Eu vim para as ovelhas de Israel. Aí ela se prostra e adora. Oh, meu Deus do céu. Quando nós precisamos de um suporte espiritual, a melhor ferramenta, labassuriande canta labas, é adorar aos pés do Senhor. Ela adorou. A Bíblia diz que ela se prostrou e adorou. E agora ele abre um diálogo com ela e diz: não é lícito. Ele responde não para ela 3 vezes. Primeiro não, ele fala para os discípulos. Segundo, fala para ela. E o terceiro para ela: não é bom pegar do pão da mesa dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela disse: eu sei. Eu sei. Mas os cachorrinhos comem de vez em quando a migalhinha que cai. Eu sei que o pão é para os filhos, mas cachorrinho também come migalha. Então, o que eu vejo aqui, apenas eu quero encerrar esse testemunho que eu disse que ia falar de 2. Esse primeiro testemunho, a mulher precisava de um suporte espiritual para sua filha, que estava terrivelmente ou horrivelmente endemoniada. Ela fez tudo o que é possível para alcançar um suporte espiritual. Primeiro, ela reconheceu que Jesus é Senhor e Rei. Segundo, ela não se importou com a multidão que não permitia que ela se aproximasse. Ela então foi perseverante. Terceiro, ela adorou, porque o princípio da vitória espiritual está na adoração. E depois ela aceitou a palavra que o mestre lhe deu. Quando o Senhor disse aquelas palavras para ela, ela sabia que aquilo era a cura, aquilo era a libertação da sua filha. Ela disse: eu sei, mas a migalhinha para mim, aleluia, essa migalhinha para mim é o indício da minha vitória. E Jesus disse: é verdade, vai e seja feito conforme a sua fé. E ela recebeu a vitória. Ela alcançou o suporte de amor. Porque Jesus é o amor de Deus manifestado entre nós. Ela levou a sua bênção. E num outro exemplo, nós temos a passagem de um pai também, que o seu filho ficava endemoniado, se jogava até no fogo. Precisava de uma libertação. Jesus havia descido do monte, capítulo 17 capítulo 17 de Mateus, depois da transfiguração. Nós temos lá no capítulo 17 essa passagem que os discípulos não puderam expulsar aquele demônio. E o pai foi pedir socorro ao Senhor. Estava ali também. Ele precisava de um suporte espiritual. E Jesus deu a ele o suporte que ele precisava. O seu filho foi liberto. A igreja que anda com dignidade, ela precisa dar suporte físico quando alguém no nosso meio está com problema físico. A igreja precisa andar com dignidade e ter ou sentir que no nome de Jesus pode dar suporte espiritual. Como isso, pastor? Fazendo esse tipo de serviço. E também intercedendo
intercedendo. Nós lemos lá no capítulo 6 de Efésios, se não me engano, versículo 18, o apóstolo Paulo, depois que dá o ensino sobre a batalha espiritual, ele no final, ele diz: e vocês orem por mim, para que Deus me dê a porta da palavra, mantenha aberta a porta da palavra. Significa, a igreja pode dar suporte ao pastor? Pode, e deve dar suporte. Que suporte? Pelo menos espiritual. Ore pelo seu pastor. O apóstolo Paulo diz: e ore por nós, para que tenhamos a porta da palavra. Ou seja, Deus vai ouvir a oração da igreja, e o pastor vai falar a palavra que o Espírito Santo der para ele. Então pode manter a dignidade do corpo de Cristo, ou seja, a igreja unida, se manifeste com humildade, com mansidão, com longanimidade, e ainda dá suporte físico, dá suporte espiritual? Sim. E que mais, pastor? Dá suporte material. Como material? O próprio Jesus disse para os discípulos: ó, vem cá, já a hora avançou, despede aí a multidão para eles ir comprar pão aí, para eles comer. Ou então, vá vocês, compre pão para eles e dá pão para essa multidão. Olha, Senhor, não vai dar não, nem 200 dinheiro vai ser possível para alimentar tanta gente, vai bastar. Mas como o suporte tem que ser também material, Jesus tem misericórdia, ele olha para a multidão, ele tem compaixão, e ele pega aqueles 5 pães e 2 peixinhos e alimenta toda aquela multidão. O que significa isso, pastor? Entre nós tem pessoas que precisam de uma cesta básica. Entre nós tem pessoas que precisam de uma roupa, de um sapato. Entre nós tem pessoas que precisam de suporte material, não importa de que circunstância. A igreja que anda com dignidade, ela se mantém unida. A unidade do corpo de Cristo tem essas 4 formas de expressão. As pessoas são melhores do que eu poderei dá-las suporte físico, espiritual e material. Posso ajudar? Posso. Pastor, estou precisando de um... Eu me lembro que a gente, quando está dirigindo igreja, irmão, às vezes o irmão que precisa, ele não vai abrir a boca e falar para a igreja. Ele procura o pastor bem no esconderijo, no esconderijo do Altíssimo. Pastor, o senhor pode me ajudar? O que foi, filho? Estou sem gás, pastor, e dinheiro lá em casa está, Quantas vezes, irmãos, eu tenho orado a Deus para me dar capacidade de eu poder ajudar alguém. Quantas vezes pessoas vêm me procurar e tem coisa que você não pode passar para a igreja. Tem coisa que você não pode fazer. Olha, irmão, aqui o irmão precisa de um gás aqui, quem vai ajudar? Não pode fazer isso. Tem muita gente no nosso meio que não tem estrutura. Ao invés de ajudar de coração, coloca uma moedinha lá e... esse irmão aí, não sei não, viu? Então, até nisso, nós temos que suportar. Ou seja, dar condições até emocionais. Nós temos que lidar até com condições emocionais de aquele irmão ali não tem muita condição emocional. Então, mede as suas palavras, mede as suas atitudes para ele não se perder. Quando você quando você lê o capítulo 14 de Romanos, o apóstolo Paulo ensina sobre isso. Você cuidar do irmão que é fraco, não tem estrutura de fé, qualquer coisinha derruba o irmão. Então, não seja você o culpado do irmão perder-se, Então,
Dar suporte, suportai-vos uns aos outros em amor. O que significa isso, pastor? Eu preciso ajudar o meu irmão fisicamente, espiritualmente, materialmente e até emocionalmente. Preciso. O que mais? Intelectualmente, né? Quantas pessoas, às vezes, né? Pastor, posso fazer uma pergunta? Pode. O que foi? Olha, assim, tal. Eu penso que é isso, eu acho que é isso e tal. Aí você vai ver, coitado, tá, o intelectual dele está lá embaixo. Aí você com calma, não, meu filho, ó, é assim, tal. Ó, tá vendo aqui, ó? Isso, ó, Jesus disse assim, tá vendo? Aí, poxa, que legal, agora clareou a mente. Até suporte intelectual tu tem que dar. Tem que se esforçar, é verdade, irmão. É verdade. Queremos andar em unidade? Desejamos andar em unidade? Desejamos? Então é assim, irmão. Ninguém é melhor do que ninguém, não. Mas a gente precisa aprender a valorizar todos. Mesmo que os outros olhem a gente com um olhar torto, não tem problema. Tem toda medida, né? Tem medida de estatura, todo tipo de tamanho entre nós. Sim, tem pessoas que olham com, né? Mas nós estamos aprendendo. Nós queremos olhar todos e valorizar todos acima de nós. Merece. Eu fiquei assim, até hoje eu estou preocupado. Na formação do CFO do ano passado, eu cheguei atrasado na sede. Não me lembro o que aconteceu, que eu cheguei atrasado. Na verdade, não atrasado para o que ia acontecer, mas atrasado por conta do horário que eles marcaram para a gente chegar lá. Eu devo ter chegado uns 15, 20 minutos atrasado. Mas, naquele momento que eu cheguei, os alunos todos correram atrás de mim para tirar foto, né? Ô, pastor, vem tirar uma foto comigo, vem tirar e tal, vamos ali e tal. O culto ainda não tinha começado, era só uma preparação. Amém. Aí um tira, outro tira e tal. E de repente veio um aluno lá do Guarujá, não me lembro que região. Aliás, eu não sei que região, mas do Guarujá. Eu posso tirar uma foto com o senhor? Eu falei, pode. Quando eu me ajeitei, veio o chefe e falou, agora não, agora já acabou a foto e tal, cada um vai para cada um no seu lugar lá, senta lá. E aquilo sabe, me deu assim um constrangimento, não por mim, mas pelo irmão que queria aquele carinho de marcar a sua formatura com a foto de um professor, né? Eu não sei de onde que ele me conhece, mas me conhece, né? A gente fala com multidão, a gente não grava o rosto das pessoas, mas eles gravam o nosso, né? E de repente tem um carinho especial e a gente precisa corresponder. Então eu fiquei constrangido até hoje, não me esqueço daquele rosto. Não me esqueço. E se eu tiver a oportunidade, se Deus permitir que eu veja aquele moço de novo, eu vou procurar ele. Vem aqui, meu irmão, vamos tirar uma foto comigo. E eu quero guardar essa foto, viu? Eu que quero guardar. Eu não tenho nem celular, mas alguém vai tirar a foto e depois manda para o celular da minha esposa. Enfim, porque eu tenho uma preocupação de atender a todos com carinho, irmão. Eu não me deixo, sabe, eu não me canso. Eu tenho apenas nos últimos dias uma situação que me constrange, que eu, às vezes eu termino o culto, eu tenho que ir embora rápido, por conta da minha esposa, que ela não está muito bem, né? Então eu preciso às vezes sair correndo. Mas fora isso, eu fico horas batendo papo, compartilhando coisas, enfim. Amém. Porque eu aprendi, irmãos, eu preciso valorizar os meus irmãos. Eu gosto de valorizar os meus irmãos, né? Evidente que eu não forço a barra, tá? Não forço. Eu
procuro deixar as pessoas à vontade para se aproximar. Que tem pessoas que têm dificuldade de se aproximar, tá? Se tiver alguma preocupação comigo, acaba hoje a preocupação, porque não há dificuldade nenhuma comigo, tá bom? Mas eu quero fazer uma última leitura, que também está quase encerrando, né? O pastor Leandro vai chegar mais tarde para a oração, né? Pelo menos na quarta-feira ele fez entender que ele ia chegar mais tarde. Então, de repente ele até chega ainda no momento do culto, mas se não chegar, não tem problema. De qualquer forma, eu não posso ultrapassar muito o horário, tá bom? Então daqui um pouco eu vou encerrar. Mas eu quero fazer uma leitura, e para ganhar tempo, eu vou fazer essa leitura. Ela está no capítulo 12 de Romanos, a partir do versículo 9, tá bom? Para ganhar tempo, enquanto você acha, eu vou esperar você achar, porque senão o entendimento não vai encaixar todo. Mas essa leitura, ela faz assim um fecho, como expressar a dignidade, né? Como expressar a dignidade cristã em qualquer momento, né? Em qualquer momento. Nós vamos aprender lá no capítulo 12 de Romanos, capítulo 12, o apóstolo Paulo vai falar ele fala um pouquinho antes, com relação a serviço, tá? Nesse caso, é mais direcionado a cooperadores. Um pouquinho antes, no versículo 6, ele fala dos dons que é dado para serviço. No versículo 7, ele fala dos serviços, né? Aqueles que devem trabalhar no ensino, e também na palavra de exortação, naquele que reparte. Aí, esse repartir aqui entra a questão social, entra a questão espiritual e social. Repartir conhecimento com a igreja, mas também repartir a questão social, fazer assistência social. Versículo de número 8, eu estou lendo, né? Aí deve fazer com liberalidade, né? Aí você pode entender as duas coisas: liberais para ensinar a palavra, liberais para repartir bens com a igreja, né? E depois aqui a questão de presidir um trabalho, um culto, presidir uma reunião, presidir um serviço, tem que ser com cuidado, né? E esse cuidado, ele precisa que seja com misericórdia e com alegria. Mas a proposta da dignidade da dignidade cristã, ou seja, o corpo de Cristo é humilde, manso, perseverante e suportar em amor, ou benigno, vamos dizer assim. Então, do versículo 9 até o versículo 21, nós vamos fazer essa leitura, tá bom? Ó, o amor seja não fingido. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Se eu parasse nesse versículo, já as coisas tudo estão embutidas nesse versículo. O amor seja não fingido. Então, quem ama está com todas as qualidades, não precisa nem falar nada. Mas esse versículo, ele resume o contexto todo que vai rolar até o versículo 21, tá? Aí, olha só: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Então, aqui entre irmãos, nós estaremos unidos como corpo de Cristo. E agora, preste atenção, honrando um ao outro. Isso faz parte da humildade, irmão. Quando você é humilde, você faz questão de honrar o seu irmão. Faz questão de honrar. Por quê?
Olha, você tem um resultado espetacular. As pessoas todas vão te reconhecer. Não é que você busque reconhecimento, mas porque você honra a pessoa, ela tem um carinho especial com você, você fica até constrangido, né? Ao versículo 11: não sejais vagarosos no cuidado. Então é assim, não se finge de morto, né? Sabe aquela pessoa que finge de morto? Não vai dar e tal, né? Eu poderia dar uns exemplos aqui, mas não vou dar não. Tem gente que fica assim, ó, tem gente que fica assim: ah, se ninguém fizer eu não faço não, e fica dando de morto. Fica dando de morto. Então, olha só, não sejais vagarosos no cuidado. Tem pessoas que ele quer fazer alguma coisa, mas só se alguém mandar. O pastor não pediu? Pô, a vassoura está ali, a sujeira está ali. O pastor precisa mandar, pedir? Não se finge de morto não. Não seja vagaroso no cuidado, faça alguma coisa. Em que, pastor? Vamos voltar? Vamos voltar no princípio? Vamos, espera aí. Tem alguém que está com dificuldade física, mas quer ir para o culto. Jesus está na casa. Jesus está na Vila São Jorge, ele não perde culto. O irmão está lá com a muleta e não aprendeu a andar com a muleta. Meu Deus do céu, eu queria ir no culto, meu Deus do céu, como é que eu faço? Aí não aparece ninguém para pegar ele, dar uma força. Ou seja, é vagaroso no cuidado. Gente, o irmão está com uma necessidade, vamos dar um suporte físico para ele. Bom, eu não vou gastar mais tempo, porque senão a hora vai embora, tá bom? Então, olha lá. Seja fervoroso no espírito. Eu já disse aos irmãos, não me lembro aqui, talvez eu já tenha dito. A palavra espírito na Bíblia, ela tem muito significado, tá bom? Muito significado. Então, dependendo do contexto, não é pessoa, tá bom? Aqui, por exemplo, não é pessoa. Não sejais vagarosos no cuidado. O que significa? A pessoa está sem atitude, não tem força, ou seja, não está disposto. Agora, ao contrário da outra frase, ao contrário, sede fervoroso no espírito, significa agitado. O que tem aí para me fazer? Deixa comigo, eu vou fazer. Não é uma pessoa, é atitude, esse espírito aqui, é força, dinamismo, é apresentação, né? Então, sede fervoroso no espírito significa se agite, se mostre, né? Então, peraí, olha só: amar, dar honra, ter cuidado, ser agitado para fazer o que é bom, porque olha só o restante da frase, servindo fervorosamente no espírito, sede fervorosa no espírito, servindo ao Senhor. Então, é para o Senhor, é aquele irmão que precisa, então vou lá, eu estou fazendo para o Senhor. Alegrai-vos na esperança. Aleluia. Lembra que nós fomos vocacionados para ir para o céu? Qual é a nossa esperança? Jesus vem, não é? A nossa esperança não é essa? Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é a sua vinda. Agora aqui, alegrai-vos na esperança. Oh, glória a Deus. Está difícil, pastor, tá? Mas Jesus vem. Opa, melhorou. Vamos nos alegrar, né? Eu não vou mais fazer isso não. Eu vou ler tudo e pronto, tá bom? Você chega em casa assim, fica vidrado nesses versículos aí, que você vai ver só a cachoeira, né? Cachoeira. Sede paciente na tribulação. Meu Deus. Sede paciente na tribulação. Pastor, o que é paciente? Longânimo, lembra? Dignidade da expressão da vida cristã,
seja longânimo. E a tribulação, pastor? Então, é exatamente na tribulação. Você ser longânimo na espera da vitória, só, né? Pastor, tem uma bênção chegando aí. Aleluia. Mas não veio ainda, mas já vai chegar. Ou não é hoje, não, mas ela vem. É a bênção que está vindo. Agora, a tribulação está comendo. E aí, fulano? Jesus é bom. Jesus é bom. Aleluia. A tribulação está pegando, né? E aí, fulano? Deus é maravilhoso. O Senhor é poderoso. Aleluia. Vê a diferença? Então significa sede paciente na tribulação. A mesma situação, perseverar em oração. Você é paciente? Então você é perseverante. Então continue orando. Acudir ao santo na sua necessidade. Pronto. Na sua necessidade. Pastor, fulano está machucado, não está vindo para o culto. Não? Não. Eu me lembro quando eu dirigi aqui a última vez, a irmã... Ai, Jesus, ela morava aqui na beira do canal, ali na frente, depois depois, ela faleceu, né? Como é que era o nome dela? Irmã Antônia. A irmã Antônia demorava a vir nos cultos, né? Aí eu prestava atenção, cadê a irmã Antônia? Aí eu falei, Jesus, eu morava lá no Saboó. Aí um dia eu cheguei para os meninos que tinham carro aqui, eu falei, gente, pelo amor de Deus, de vez em quando você passa por lá, dá uma carona para ela. Que às vezes ela não está podendo vir, que ela tinha um problema na perna, né? E às vezes aquilo piorava, né? Eu falei, de vez em quando dá uma passadinha lá. Lembra da irmã Antônia para ela vir no culto. Então, tá aqui, ó. Acudir aos santos nas suas necessidades. O irmão está com uma necessidade física, não está dando para ir para o culto. Cadê ele? Não vem. Vou lá ver o que é, o que está acontecendo. Oh, meu Deus, vou encerrar. Pronto. Tá bom? Prometo que não vou falar mais nada, vou só ler agora. Exercei a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Eu disse para vocês que esses versículos está contido todo o tema que até agora ensinei, tá? Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Tudo pode estar acima, mas eu quero servir. Jesus disse, aquele que entre vós quiser ser Senhor, seja servo de todos. O princípio de humildade, servidão. Não sejais sábios aos vossos olhos. Meu Deus do céu. Não, eu disse que não ia falar mais, né? Ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas dignas perante todos os homens. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Aqui precisava de uma interpretação, mas não vai dar tempo, então deixa eu terminar que o meu computador pediu socorro aqui de energia. Deixa eu ver. Tem muito pouquinha energia, mas vai dar. Eu já vou encerrar, não vou ligar não, Adriano. Vou encerrar, tá bom? Obrigado. Esse é o meu contra-regra. Esqueci como é que fala. É o meu escudeiro. Adriano é uma benção, né? Então, se for possível, se depender, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor.
Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoará brasa de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Se você ligar o versículo 21 ao versículo 9, a história está toda resumida. Tá? Se você ligar o versículo 21 com o versículo 9, é o resumo de tudo que está dentro disso aqui. Amor incondicional, versículo 9. E não se deixar vencer do mal, mas vencer o mal com o bem. Pronto. Amor e o jeito da vitória, a maneira de vencer. Amém? Aleluia, glória a Deus. Eu esqueço de me reportar aos irmãos de casa. Você que está em casa, você tem vitória com o Senhor, porque através da palavra, Ele transforma, Ele cura, Ele fortalece e Ele dá vitória no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe então, no nome do Senhor Jesus.